Boa noite a todos e a todas. A gente vai dar continuidade, então, conforme eu falei lá no grupo, né, no texto da professora Lídia Prado. A minha esperança é que a gente consiga terminar esse texto amanhã e para que na semana que vem, além da entrega que vocês já vão fazer da atividade que está postada, que é a atividade 3, sobre já o texto do Nietzsche, né? A gente já começa a discutir na semana que vem o texto do Nietzsche. Feriado semana que vem? Não, né? Não, né? Não. Dia 31. Aí na outra semana é feriado. Então a gente deve terminar a discussão do texto do Nietzsche no dia 14, já bem próximo das provas, não é isso? Pessoal que fez a resenha essa semana, gente que refez a resenha, alguma questão que vocês querem colocar até aqui, alguma coisa que vocês não entenderam do texto? Ou podemos seguir adiante? Beleza. Então vamos seguir adiante. Professor, Pode falar, Laura. tem uma questão que eu não consegui entender, que é quando ela compara a questão, acho que é do Dionísio, o deus, que é do exagero, com a questão da aplicação do direito como uma lei, por exemplo, que seria Entendi. não seguir literalmente Esse a letra tema, ao pé da letra. uhum, esse tema a gente vai discuti-lo melhor na quarta-feira. Quarta-feira é a última parte do texto, a última parte é o tópico 3 do texto, né? Então, na quarta-feira, eu vou dedicar as discussões só em cima dessa questão do Dionísio, porque que tanto Apolo como Dionísio são símbolos do direito e da relação do homem com o direito, justamente, Brenner. É essa questão que a gente vai discutir na quarta-feira. O nosso foco hoje no texto é nós debatermos a origem do direito a partir de um viés feminino, que são as três deusas que no contexto grego eram as deusas promotoras do direito, né? Então, a aula vai caminhar um pouco hoje por essa questão, mas vai tangenciar outras questões. Por exemplo, a aula hoje começa com essa afirmação do Ricardo Reis, que é um nome utilizado pelo Fernando Pessoa nos seus escritos. Quando vocês têm a citação completa no material, na apostila, né? Quando o Fernando Pessoa faz essa afirmação emblemática. O mito é o nada, que é o tudo. O que isso significa? O que isso significa? A frase inicial da aula de hoje está lá no texto, é uma citação do Fernando Pessoa, escritor português. Em 2018 estive na casa dele lá em Lisboa, e a afirmação quer dizer isso: o mito é o nada, que é o tudo. O que isso tem de especial? O que isso tem a nos dizer? Né? O que essa Que o, afirmação quer dizer? que o mito, por mais que ele não seja algo real, ele é algo que ajuda o indivíduo a se desenvolver, a entender e a se adaptar em algumas situações do cotidiano. Perfeitamente.
Perfeitamente. Aquilo que você acredita sobre você te ajuda mais a vencer na vida do que o que você realmente é. Ou a não vencer. O mito é o nada que é o tudo, ou seja, o mito se materializa. Né? O mito se torna real. O mito se torna... Vou utilizar uma terminologia muito próxima disso, dos evangelhos, que é citado no filme O Poço. Tá? O verbo se fez carne e habitou entre nós. É a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa, literalmente. O mito é o nada que é o tudo. Como é que é o nome do filme aí, professor, que você falou? O Poço. O Poço? Isso, O Poço. Já tirou água de poço, Braulio? Ainda não, professor. Nunca Eu tirou? passei por isso. Não. Eu tirei muita água de poço. O baldezinho, você desce o balde assim na carretilha, ele cai lá, enche de água, você puxa de novo. Só vi em filme aquele lá. Maravilhoso mesmo, Brenner, mas não sem nexo, muito pelo contrário, o filme tem muito nexo, tá? Eu estou pensando, inclusive, na semana jurídica desse ano, em dar um minicurso sobre esse filme. Não, o final tem mais nexo que o começo. Mas eu não vou contar os spoilers do meu minicurso na semana jurídica. Não vou contar. Mas eu vou desvendar todos os segredos do filme O Poço. Tá bom? Eu e a professora Janice. Professor? Vou te contar o final no minicurso, Marine. Pois não, pode falar, Eduarda. O problema, Brenner, é que na filosofia nada tem final claro, né? Pode falar, Eduarda. Será que caiu a internet da Eduarda? Pronto, Continua. professor. Pode Voltei. Eu posso concluir, talvez, que o mito seja algo não concreto, talvez que eu não possa comprovar, mas que eu acredito. Então, a minha crença... Isso, o mito é uma crença. O mito é uma crença. Uma crença complexa. Não é uma crença simples, não é um simples acreditar, é uma crença completa, né? Complexa e completa, tá? O cristianismo ele está todo baseado na ideia de que um judeu nascido numa cidade do tamanho de Quirinópolis, talvez menor na época, era Deus, era filho de Deus. Então o cristianismo está todo baseado nisso. E aí você tem 2000 anos de história do cristianismo baseado nisso, né? E aí você pode fazer a seguinte pergunta, assim, né? Então, Jesus é um mito. Sim, Jesus é um mito. Por que ele é um mito? Porque ele não é Deus? Não estou entrando nesse mérito. Não é isso que a antropologia discute, não é isso que a sociologia, que a filosofia discute. Não é essa a questão, né? A questão é que aquilo que se construiu sobre esse patamar, isso é um mito, ou seja, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de verdades, de não verdades, que estão baseadas nesse princípio, a ideia central de que um judeu nascido na periferia era filho de Deus, né? E assim existem outros. Então, as ciências humanas, em especial a antropologia e a sociologia, elas não estão preocupadas em afirmar ou negar que Deus existe, que Deus não existe. Não é essa a questão. A questão é, vou repetir, o mito é o nada que é o tudo. Essa é a questão que a Lídia Prado se dispõe a discutir a partir de Fernando Pessoa. Por isso que o texto dela se chama Direito, Mito e Poesia. Tá? Ok? Mais alguma questão sobre
a afirmação? Podem perguntar. Tá. Vamos em frente, então. O que é o mito, então? Né? O mito é um símbolo, é uma simbologia, é um conjunto de conhecimentos. Tá? Não é mentirinha, não é historinha da carochinha, não é saci pererê. O mito é mais sólido, ele é mais consistente. Né? E, nesse sentido, é importante nós percebermos que a religião, ela necessariamente é base para toda a sociedade. Ou seja, os primeiros sociólogos, eles começam a estudar a sociedade por meio da religião, os antropólogos começam a estudar a sociedade por meio da religião, e o próprio direito, ele surge a partir da construção da estrutura religiosa que a Grécia possuía. Então, a religião, a gente já falou isso em aulas anteriores, ela tem um caráter fundador. A religião, ela estabelece ou ela derruba governantes, tá? Então, não adianta você, principalmente aqueles que não estão vinculados, né, a nenhuma religião, que não tem uma prática religiosa, achar que religião não tem importância nenhuma. Ah, o professor falou que religião não tem importância nenhuma. Não é absolutamente nada disso. A religião, ela ocupa um lugar no seu cérebro que faz com que você tenha energia, força, vontade de vencer e uma série de características, né? Mesmo que a sua religião não esteja baseada em uma divindade enquanto tal, né? De repente você acha que o trabalho ele é algo fantástico, ele é algo maravilhoso, ele vai te realizar, ele vai te dar sucesso, ele vai te dar dinheiro e assim por diante. Então, o seu trabalho, a estrutura social chamada trabalho, vai ocupar no seu cérebro o lugar que Deus ou a religião ocupariam, né? E, de certa maneira, vai fazer o mesmo efeito. De certa maneira, tá? Estou falando isso a grosso modo, né? Tem gente que acha que é outras questões, mas o que importa é, e isso tem que ficar muito claro para vocês, nós precisamos de um Deus. Ou seja, nós precisamos estar vinculados a uma força que seja maior do que nós, pelo simples fato de que nós não somos essa força, ou seja, nós não temos controle absoluto sobre a vida, nós não temos controle absoluto sobre o mundo e sobre os fatos históricos que acontecem. Então, a nossa crença, inevitavelmente, para se sentir segura, para que nós não enlouqueçamos, precisa estar vinculada a alguma realidade que seja maior do que nós. Alguém quer que eu explique isso de um outro jeito ou ficou claro para vocês? Fala, Marcão! Professor Gilson, boa noite, primeiramente, né? Eu não falei com o senhor. Tudo tranquilo. Eu fiz duas leituras desse texto. A primeira foi muito superficial e aí eu também estava muito cansado no dia É natural, né? e não entendi quase nada, para falar a verdade. Só a parte do começo e a parte do final. Aí eu fiz uma segunda leitura, que era até para fazer a atividade, Sim. e aí foi aquela leitura, sabe? Eu consegui entender tudo, mas tudo. E aí uma parte que eu achei muito interessante na obra, que a gente até não discutiu muito aqui, é a questão do direito sendo dionístico, né? Isso. Dionisíaco. E assim, o desfecho que isso dá na obra é um negócio muito interessante. Você vê uma estrutura, você vê ele falando sobre os mitos e ali a indagação que é levantada e, por fim, a resposta. Então, eu achei muito interessante mesmo a obra e a resposta que ela dá para essa questão, né? Justamente.
O fato da minha formação inicial ser uma formação religiosa, durante a faculdade de filosofia, eu li muito pouco Nietzsche, eu tinha muito medo de ler Nietzsche, né? E realmente Nietzsche é perigoso, ele é um autor perigoso, né? Você precisa ler com muito cuidado, assim, precisa ter um trato, né? Porque tem muita terminologia, tem gente que acha que Nietzsche fala, ó, foda-se tudo, eu quero morrer e tal, e não é nada disso, né? Então, quando eu li esse texto da Lídia Prado as primeiras vezes, tudo bem, Kézia, eu fiquei maravilhado com o texto também. Eu acho que essa sensação que você experimentou, eu experimentei nas primeiras vezes. E quando eu dei as primeiras aulas sobre esse texto também, foi algo assim de descoberta mesmo, né? Enfim. E nesse sentido, durante muito tempo, eu achei que a Lídia Prado ela tinha descoberto a pedra filosofal do direito, né? Depois eu comprei alguns livros dela e tal, mas o que eu percebi é que o sucesso do texto da Lídia Prado, ele não vem necessariamente dela, mas sim dos momentos em que ela utiliza o Nietzsche para expressar o que ela quer dizer. Então, por isso que eu trabalho esse primeiro texto de uma maneira bem lenta, até chata mesmo, né? Vamos bem devagar, discute tópico por tópico, né? Às vezes a gente fica meia hora numa frasezinha de 3 linhas, assim, e justamente por isso, porque logo em seguida a ele a gente já começa um trabalho com o Nietzsche, e aí a gente descamba para os teóricos modernos da filosofia, né? Então é bem nesse caminho, viu, Matheus? Em seguida, a gente vê as três deusas da justiça. E é o tema de hoje. Ah, Esse é tá. o tema de hoje, né? A simbologia do número 3, ela é uma simbologia muito antiga, ela talvez deriva de 10 mil anos atrás, tá, pessoal? Então, 3 é um número que era muito forte na vida das pessoas, né? Seja pelo aspecto familiar, pai, mãe, filho, seja pelo aspecto ligado a essa questão da trindade. Percebam que nós temos 3 poderes, né? Que é uma forma de prefiguração do mito, da ideia de que Deus, o Deus cristão, é um Deus trino, né? Que ele é pai, ele é filho, e ele é espírito, né? Isso aqui é uma expressão também da sociedade machista, né? Porque Deus poderia ser pai, mãe e filho, né? Mas não, tem que ser 3 homens, então é pai, filho e Espírito Santo. Tem essa noção do Antigo Testamento de que a lei estava baseada em 3 princípios também, né? Ou seja, o sacerdócio, a ordem profética e a questão régia, né, a questão do rei, e nós temos aí sim a expressão dos 3 poderes. Então, o direito na sua totalidade, ele emerge, ele surge a partir da religião, é isso que o texto está querendo dizer, é isso que a Lídia Prado está querendo dizer. De outro modo, o mito, pessoal, ele é justamente o retrato dos nossos desejos, ou seja, porque nós criamos mitos por 2 formas, por 2 modos, melhor dizendo, porque nós queremos alcançar nossos sonhos, queremos que eles se materializem, e o mito é uma espécie de maquete, é uma espécie de já viver aquilo que você quer alcançar, né? No caso do direito, o nosso desejo, ele está baseado inicialmente na ideia de um Deus que é trino, né? E que é promotor da justiça, um Deus que é absolutamente justo, que dá de maneira igual para todos aquilo que todos precisam, né? Então, a nossa esperança, né, lá no começo, o Brenner vai lembrar disso, lá no começo, quando a gente discutia a questão a questão de verdade, né? Verdade do hebraico é a palavra emuná, que significa esperança, ou seja, você acreditar que aquilo que você acredita vai se materializar e é verdade mesmo aquilo,
né? Então, o sentido de direito enquanto justiça, ele é uma esperança, ele é um desejo, ele é uma busca humana de realização, né? O Aristóteles, ele tem uma afirmação que é muito forte, né? E que isso aqui dá uma tese de doutorado quando você afirma que o homem, ele é um animal. Nós somos animais, né? Nós somos animais desde que nós pisamos nesse planeta ou fomos criados aqui, seja lá como você acredita. E essa condição animal, como eu já disse, ela é uma condição de integração. O homem, ele está integrado à natureza. O homem, ele trabalha para sobreviver, né? Até o momento em que ele se torna Homo sapiens, ou seja, que ele passa a ser um ser reflexivo e ele deixa de trabalhar só para produzir alimento e passa a trabalhar por outros motivos, pela questão econômica, justamente. Então, ele não deixa de ser animal, mas o homem assume uma segunda condição, que é a condição da racionalidade, da previsibilidade. Ele é capaz de prever o futuro, ele é capaz de sonhar, ele é capaz de fazer planos, ele é capaz de olhar muito adiante de si. E, nesse sentido, existe o que a gente discute no ensino médio, que é a passagem do mito à razão. Ou seja, o homem deixa de explicar o mundo por meio dos deuses, a origem do mundo, principalmente, e passa a explicar a origem do mundo por meio da natureza, né? E explicar o mundo, a origem do mundo por meio da natureza, não é nada mais que substituir um mito por outro mito, né? Não é porque o homem está explicando que o mundo veio do Big Bang, não do Deus que criou o mundo, que ele está falando uma verdade que é superior àquela verdade anterior. Muito pelo contrário. Ele apenas está se baseando num novo mito e acredita que esse novo mito seja realmente válido, significativo e assim por diante. Então, nesse contexto, pode falar. O senhor acredita que a expulsão de Adão e Eva do paraíso seja uma metáfora para poder representar essa desconexão com a natureza? Sim, eu particularmente acredito. As minhas leituras me levaram a acreditar que o cara que escreveu o Gênesis é um cara extremamente inteligente, e o que ele queria dizer com aquilo é que o homem, num dado momento do processo histórico, se desconectou da natureza e, por conta disso, ele teve que trabalhar para ganhar seu sustento. O cara queria dizer exatamente isso nessa perícope, né? nesse fragmento do Gênesis. Tá? Se você falar isso no púlpito, você vai ser apedrejado. Então, por favor, não fale. Tá? Já tem uma fogueira ali Cuidado, de fora me muito esperando. cuidado. Tá bom? Então, o homem é um ser natural, tá? E não um ser abstrato. Aqui eu quero que vocês entendam que o sentido de natural é o sentido de ser um ser animal. Então, natural é animal. Abstrato é racional. O que significa isso, então? Significa que a razão, ela é uma abstração, ela é uma percepção da mente, é a forma como o homem percebe o mundo e transforma o mundo à sua imagem e semelhança. O homem transforma o mundo à sua imagem e semelhança. O mundo é uma realidade natural, mas o homem não se contenta com essa realidade natural. Por quê? Por uma questão muito óbvia. O homem quer ser Deus. O homem deseja ser Deus, mesmo que ele não consiga, mas ele quer ser Deus. Ser Deus significa o quê? Ser Deus significa ter o controle absoluto. Isso que significa ser Deus na simbologia primitiva do cérebro humano. Dúvidas? Professor, isso aí está relacionado com aquele termo que está lá no texto, ibis, não sei, quando
o mortal quer se Justamente, equiparar a a um questão deus, da né? arrogância, né? Questão da arrogância. Ou seja, todas as vezes que o homem tenta realmente ser Deus, ele quebra a cara, ele é punido pelos deuses. Ou seja, ele é punido pela própria condição dele. Tá? A gente vai falar bastante disso hoje. O mito penetra a realidade, tá? Penetra no sentido fálico, realmente, realidade como feminino, mito como masculino, e lhe dá a vida. Tá? Na Grécia Antiga, saber e mito eram a mesma coisa. Né? Não existia distinção entre ciência e não ciência. Tudo era ciência, ou então tudo era mito, e não importava. O mito, dessa maneira, ele era a forma como os gregos explicavam a própria vida. Assim como uma pessoa uma pessoa absolutamente simples, uma casa absolutamente simples, que explica a vida da maneira como ela entende a vida. Né? A gente não pode dizer que uma pessoa simples, que não estudou, que não tem formação, ela não tem uma percepção e uma racionalização do mundo. Ela tem. Né? É lógico que é diferente das outras, mas o diferente não quer dizer inferior ou superior, quer dizer diferente apenas. Então, é nesse olhar que nós estamos baseando a análise do texto da Lídia Prado. Né? Como diria o próprio Jung, né, no texto, e até aquele vídeo que a gente viu do filme Devorador de Pecados, nós despojamos todas as coisas do seu mistério e nada mais é sagrado. Ou seja, o Nietzsche é muito claro nisso, quando Nietzsche vai dizer, olha, Deus está morto e nós somos os seus assassinos. Ou seja, em vez do homem acreditar no universo como parte de si, é isso que essa afirmação quer dizer, tá? Nós abandonamos a força do universo que está ao nosso redor e passamos a contar apenas conosco mesmo, apenas com a nossa própria força. Nesse sentido, quando você vai almoçar ou jantar e que você tem comida lá para comer na mesa, né? Você ou pega a faca, o garfo e começa a comer, ou você faz um momento de silêncio e agradece pela comida. Qual que é a diferença de um e de outro? Na prática, nenhuma. Tá? Só que quando você agradece pela comida, mesmo tendo sido você que trabalhou para comer, para comprar a comida, trabalhou para comprar o gás, né? Trabalhou para pagar a água, para fazer comida, ou foi no restaurante, trabalhou e comprou comida. Nesse momento, o seu cérebro ele estabelece uma conexão com aquilo que não é você, com as outras situações do mundo. Né? Tem uma oração católica que vai dizer assim, obrigado, Senhor, por esse alimento que é fruto do trabalho do homem e é fruto da terra. Tá? Então, isso quer significar no simbolismo da oração que homem, terra, natureza estão intimamente integrados. Tá? E que não adianta você pensar que vai existir um direito que vai tornar as pessoas mais justas, porque são as pessoas, por meio da intelectualidade ou por meio da crença de que elas precisam ser boas, tanto faz uma coisa quanto outra, que a justiça realmente vai ser uma realidade no meio de nós, que nós não vamos tentar passar os outros para trás, que nós vamos encontrar um celular no caixa do banco e vamos devolver para o guarda, sabendo que a pessoa depois vai voltar atrás desse celular, porque ela esqueceu. Né? Então, nesse sentido, o mito ele tem
esse simbolismo. O mito, ele torna a nossa vida sagrada. E aí a grande pergunta é justamente essa. O que é o sagrado? O sagrado é tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que não é profano, ou seja, que não é comum, que não perdeu essa força misteriosa. É tudo aquilo que eu não controlo. O sagrado é aquilo que eu não controlo. E nós precisamos ter muita veneração pelo sagrado, né? Quando a gente olha para o direito, quando a gente olha para a prática dos poderes, nós precisamos olhar isso como algo sagrado, no sentido de que nós estamos vivendo justamente o inverso, né? Ninguém mais acredita na política e existe todo um movimento para desqualificar toda a estrutura jurídica do nosso país, tá? Então, nesse sentido, quando nada mais é sagrado para o homem, nada mais tem significado. Se nada mais é sagrado, ora, por conclusão, a própria vida do ser humano, ela não é sagrada. E se a vida do ser humano não é sagrada, então nada mais tem sentido, né? Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que a vida é algo sagrado e nós não respeitamos isso como tal, então você pode fazer o que você quiser, você pode matar quem quiser, você pode enganar quem quiser, você pode terminar o relacionamento na hora que quiser, porque nós não estamos mais vivendo um mundo sólido, mas como diz Bauman, inclusive citado pelo texto da Lídia Prado, nós estamos vivendo uma modernidade totalmente líquida nesse contexto. Alguém tem alguma pergunta? Alguém discorda? Pode discordar, tá? A aula de filosofia é feita para discordar. Pode falar, querido. Queria saber no que você acredita. Eu acredito em tudo, cara. Acredito em tudo. Eu acredito na crença. Entende? Uma vez eu postei uma frase assim, né? Eu não acredito em mais nada, a não ser no ato de crer. Entendeu? Ou seja, eu acredito na crença. Eu acredito que a crença, cientificamente falando, a crença nos move. Nós somos o fruto da nossa crença. Literalmente. O direito é fruto do conjunto de crenças que aqueles que operam o direito têm no direito. A educação é fruto de um conjunto de crenças daqueles que operam a educação têm na educação. A família, o amor e tudo mais que move o mundo, né? O que move o mundo é a crença. É nisso que eu acredito. Mas o primeiro lado que eu vejo que acredita. Pois é. Parabéns. Eu não sei se eu te satisfiz, João Pedro Sakamoto, mas é isso. Eu acredito na crença. Inclusive, o meu objeto de pesquisa é o sistema de crenças, né? Já publiquei 2 livros sobre isso e quero escrever mais sobre isso também, tá? Pode falar. Professor, se a vida é feita de crenças, por que nós cremos que somos infelizes ao invés de crermos que somos felizes? Por que a gente não consegue desacreditar? Pois é, Laura. E o coach, ele trabalha muito com essa questão do que eles chamam de crenças limitantes, né? Então, assim, se você, na hora de fazer tarefa escolar, seu pai ou sua mãe, ou quem te acompanhava quando você era pequena, falava muito, brigava muito com você, menina burra, não sei o que tem. Então, você vai crescer com a crença, você vai construir no seu cérebro a crença de que você realmente tem dificuldade de aprender, de que você não dá conta de aprender, entendeu? E assim, outras crenças limitantes, por exemplo, o que você pensa do trabalho?
né? Fala para mim agora, o que você pensa do trabalho? O que é trabalho para você? Seria uma forma de buscar gratificação pelo seu esforço de anos estudando ou de anos buscando alguma coisa. Então, é uma gratificação. Isso. Então, Você para trabalha a você partir do que trabalha a você buscou. gratificação, o Sim. trabalho vai vir para você como uma forma de gratificação, tá? Isso pode ser tanto uma crença limitante quanto uma crença que expande a sua percepção sobre o trabalho, né? Tem gente que acha que trabalho é dinheiro, tem gente que acha que trabalho é sucesso, tem gente que acha que trabalho é comida, e assim por diante, tá? Tem gente que acha que eu estou dando aula agora. Eu não acredito nisso, mas tem gente que acha que eu estou dando aula agora. Entendeu? Vamos em Ok, frente. entendi. Obrigada. Professor, Pode falar. só uma pergunta. O senhor acha que nos livros do Harari, ele tirou muita ideologia de Nietzsche? Ele mistura muita coisa, né, cara? O Harari realmente mistura muita coisa. Tem ali pressupostos que a gente não sabe até onde é de Nietzsche, até onde é de Schopenhauer. Ele tem algumas coisas ali que parecem com Kierkegaard, né? Por quê? Porque é uma descrença que te leva a uma outra crença. Então, é bem misturada ali a teoria, né? Ele não é um teórico da ciência, né? Ele é um teórico da mística, enfim, né? Embora algumas questões dele sejam muito pontuais, assim. Né? Você lê muito Harari? Eu li o Sapiens e agora eu pedi 21 lições para o século XXI. E quero comprar o Homo Deus também. Pois é, compreender melhor sobre o Homo Deus que são muito interessantes, assim, algumas percepções dele, né? Mas, assim, é igual mulheres que correm com lobos, né? Então, assim, embora o cara seja um foda da ciência, você não pode dizer que aquilo ali em si é ciência, né? Tem muito de ciência ali, mas tem muito de autoajuda, tem muito de outras percepções também, né? E quando ele fala do século XXI como esse momento de desesperança, ele está recobrando todos esses teóricos do século XXI, né? Ele está recobrando Foucault, Hannah Arendt, Bauman, todos esses que a gente está vivendo sob a filosofia deles hoje, né? Sobre a interpretação que eles fizeram do século XXI, do século XX, né, em específico, né? Então, é nesse sentido. É igual Fukuyama, eu comparo muito o Harari com o Fukuyama, né? O Fukuyama escreve O Fim da História e A Morte do Último Homem. Para mim, é um dos melhores livros dele, né? E ele vai por esse viés também, só que ele faz uma análise econômica e não histórico-biológico como Harari, né? E tem outros também, né? Tem outros teóricos também. Tá bom? Eu entendi. O senhor leu O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins? Ainda não li. Ele está no meu Kindle e eu estou tentando começar a lê-lo, assim. Eu percebi que o Harari pegou algumas ideias dele também no livro do Gênio Egoísta. Pode ser. Esses caras da ciência que interpretam o século XX, eles são muito parecidos, né, nesse sentido. Muito mesmo. Tá? Beleza. Vamos lá. Extinguir o mito gera perda de identidade. Tá? Quando você só acredita em comer e beber, você não acredita no mito, você não acredita na mudança, você não acredita no futuro, você não acredita na esperança, você não acredita numa versão melhor de você, você não acredita que estudar é bom e que ler te torna uma pessoa melhor, você sofre perda de identidade. É isso que o texto está querendo dizer. Tá? A grande questão que a Lídia Prades está trabalhando é justamente essa. Nós saímos de casa, saímos de dentro de nós, saímos da natureza, da nossa condição animal para ganhar o mundo. Na prática, nós não encontramos nada, porque não tinha nada para ser ganho, o homem teria que ter continuado vinculado à natureza, tá? E o problema é que nós esquecemos o caminho de volta, ou seja, a gente não dá conta mais de voltar a ser
o que nós éramos antes. E aí eu dou um exemplo muito pontual que vai ajudar vocês a entender isso, né? Suponha que uma pessoa perdeu o emprego na pandemia, né? Isso aconteceu muito, né? Essa pessoa não tinha nenhuma reserva financeira, vivia no osso, assim, no salário do mês ali, quando muito, né? Não tem de onde sair dinheiro, não tem mais, né? O que ela pode fazer? Ela pode voltar a ser nômade, né? Ou seja, voltar a ir para a floresta e caçar na floresta e matar animais e comer, caçar, coletar frutas e sementes, né? Não, ela não pode mais fazer isso. Não tem como ela fazer isso, né? No máximo, ela vai, não, se ela não tiver casa, não vai ter mais dinheiro para pagar aluguel, né? E aí ela, depois de um certo tempo, isso em São Paulo acontece muito, ela vai perambular pelas ruas e vai tentar sobreviver a partir do que ganhar de esmola e de lixo que ela coletar ali, enfim, né? Então, é isso que essa afirmação está dizendo. Nós não conseguimos mais voltar à condição animal que nós tínhamos antes. Ninguém está dizendo que isso é bom, ninguém está dizendo que isso é ruim. A gente só está constatando o fato, né? O mito, nesse sentido, não nasce do inconsciente. Ele é o próprio inconsciente. Então, professor, explique para nós o que é o mito. O mito é toda a força interior que você tem de enfrentar o mundo, de enfrentar a realidade, de enfrentar os outros, de enfrentar a si mesmo e de construir uma versão melhor daquilo que você era há 10 anos atrás. O mito é essa tentativa de você ser mais bom do que ruim para as pessoas e para si mesmo, tá? O mito não é um desejo de você se tornar um Deus, mas é o desejo de você se tornar um ser humano completo, dentro da perspectiva do que é ser um ser humano. E não ser um ser humano que está para além do ser humano. Não é essa questão que está em discussão, né? Mas é um ser humano enquanto uma melhor versão de si mesmo, tá? O mito é aquilo que nós desejamos ser. O mito é o não realizado ainda. É aquilo que eu ainda não sou. E, nesse sentido, Deus, vai dizer Freud, é fruto do nosso complexo de superioridade. Ou seja, por que nós criamos Deus? Eu estou falando isso a partir de Freud, tá? Nós criamos Deus justamente porque nós desejamos ardentemente ser deuses e nós não conseguimos. Então, já que nós não conseguimos ser deuses, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, tá? Os deuses gregos, vai dizer Lídia Prado, eles não agiam moralmente. Já o Deus cristão é um modelo, não é um modelo quase inatingível, não. O Deus cristão, ele é um modelo totalmente inatingível. Você não consegue se parecer com o Deus cristão. Você consegue se parecer facilmente com os deuses gregos. Por quê? Porque os deuses gregos mandavam matar, matavam, jogavam raio nas pessoas, traíam, matavam o pai, matavam a mãe, matavam e devoravam os filhos, é o caso de Cronos, né? Então, por que a pergunta é essa? Por que os deuses gregos eram assim e o Deus cristão não é assim? Porque o Deus cristão, ele é colocado como um símbolo de bondade extrema que força o homem a tentar ser o melhor de si para poder alcançar, ou seja, é uma divindade inalcançável, mas que isso faz com que o ser humano tente alcançar ele.
mesmo sabendo que não consegue. E os deuses gregos, eles são colocados para se parecer com os homens. Então, eles sentem raiva, sentem ódio, inveja. E isso faz com que os homens, eles percebam que eles são parecidos com aqueles deuses. Então, eles se sentem aproximados das divindades. Justamente, né? Tem um autor chamado Antônio de Mello que ele vai dizer o seguinte: Deus não se revela inteiramente a nós, porque se ele se revelar inteiramente a nós, ele vai ficar completamente chato. Por quê? Porque ele não é nada tão grandioso quanto o que nós acreditamos que ele é. Então tem muito esse sentido. O Deus cristão, ele se mostra como perfeito para que você nunca se canse de buscar ser melhor, né? Já no caso do contexto grego, os deuses, eles são muito semelhantes aos humanos, porque Hesíodo e Homero, ao escrever os deuses gregos, eles estavam denunciando a sociedade grega que achava que era Deus, mas que tinha os comportamentos mais imorais possíveis, tá? De modo que o Deus cristão, que é muito diferente do Deus hebraico do Antigo Testamento, ele é um Deus que foi culturalmente e socialmente construído justamente para não se parecer com os deuses gregos, porque existia todo um confronto entre cristãos e gregos na origem do próprio cristianismo, tá? Nesse sentido. Você queria colocar alguma coisa, Eduarda? Não, professor, bem semelhante que a Laura falou mesmo, que os deuses gregos são mais semelhantes, né, com nós, mais próximo da nossa realidade humana, e o Deus cristão é justamente esse parâmetro para alcançar, talvez até um controle para que eu busque mais a bondade, né? Beleza. Em busca dessa perfeição. Tranquilo. Então vamos lá. E aí, pode falar. Só para falar que a Maria Eduarda Martins pediu para avisar que ela saiu da aula porque acabou a energia na casa dela. Tudo bem, acontece muito isso. Fique tranquila. E aí vem a questão que vocês colocaram, né? O primeiro posicionamento de vocês hoje sobre a aula é a questão da híbris, né? Híbris é o quê? Híbris é querer superar os deuses ou uma espécie de arrogância. A arrogância é equivalente a querer ser Deus, tá? Então, a híbris é justamente isso, é querer ser Deus ou querer ser tão perfeito quanto Deus. E aí, na simbologia e na mitologia grega, os deuses, eles estabeleciam uma espécie de metron, ou seja, uma régua com a qual eram medidos os seres humanos, e todas as vezes que os seres humanos tentavam ultrapassar o limite, eles eram punidos. É o caso de Aracne, é o caso do próprio Édipo, né, que queria controlar o próprio destino. Édipo, o rei, queria provar para os deuses que ele tinha controle sobre o destino dele. Aí ele vai naquele oráculo que eu mostrei para vocês na primeira aula, pergunta aos deuses qual é o destino dele, o oráculo vai dizer para ele: olha, você vai matar seu pai, casar com sua mãe, descobrir e furar os olhos. O que ele faz? Ele foge da Grécia, no sentido de fugir do destino dele, tá? Só que num dado momento ele se envolve numa briga e mata um homem. Mais tarde ele se envolve com uma mulher e acaba se casando com ela, e ela é bem mais velha que ele. No fim da vida, ele descobre que matou o pai e se casou com a mãe. E aí ele fura os olhos. Tá? O Foucault vai dizer que o Édipo não se matou, ou melhor, não furou os olhos por culpa de ter feito o que os deuses disseram, mas por excesso de informação. Tá? Falei que é difícil. Isso aí é ela é muito pequena, né? Circo de pulgas. Pronto. E agora, querida plateia, eu gostaria de pedir para vocês
Porque a Mary adora ser aplaudida quando as cortinas se abrem, porque ela vai sair por ali. Quando a cortina se abrir, você pode aplaudir, por favor. Mary, a parte mais difícil é colocar a sombrinha na mão da pulga. Por favor, tranque a respiração. Opa, calma, querida, calma. O papai está bem aqui. Não se preocupe. Ah, ela está um pouco assustada. Ah, pegou, pegou. Muito silêncio agora. Mantenham-se nos lugares. De cabeça para baixo. Apesar de parecer uma piada, eu não sei se alguém já viu isso no YouTube ou na televisão, existe um negócio chamado circo de pulgas, tá? De fato existe. Eu não sei se hoje ainda existe, né? Esse aí é pura brincadeira, né? E como é que o cara treinava as pulgas, né? Simples assim. O cara colocava as pulgas dentro de uma caixa e colocava um vidro em cima, de modo que as pulgas não viam que existia um vidro, né? Então, elas começam a pular, uma pulga pula em torno de 40 centímetros, 30, por aí, né? E aí elas pulavam e batiam no vidro, pulavam e batiam no vidro, até o momento em que elas calculavam o pulo e elas pulavam e não mais batiam no vidro. Nesse momento, as pulgas já estavam treinadas e aí ele fazia o que queria com elas dentro do circo de pulgas. Tem muito vídeo na internet sobre circo de pulgas, né? O Silvio Santos adorava mostrar na década de 90 os circos de pulgas. E isso é justamente para expressar que esse limite invisível que é colocado para as pulgas, ele é um limite que também nos diz respeito. Ou seja, os seres humanos, naturalmente, pela sua constituição física, pelo fato de que eles morrem, pelo fato de que eles podem pegar coronavírus, né? Eles têm um limite, tá? E muitas vezes os seres humanos, eles... Beleza, Matheus. Eles... como é que eu vou dizer? Eles esquecem que eles têm esse limite. E ao esquecer o próprio limite, nasce um negócio chamado arrogância, ou seja, achar que você pode passar por cima de todo mundo, achar que você pode enganar todo mundo, achar que você controla o juiz do processo que você está acompanhando e um monte de coisas nessa natureza, tá? Então, nesse sentido, o homem, ele é muito fácil o homem violar as próprias leis naturais às quais ele está submetido, né? No sentido de que todas as vezes que nós nos desequilibramos, nós tendemos a pagar um alto preço por isso, né? Então, a híbris, ela é justamente um desequilíbrio. Ela é você achar que você realmente pode tudo o tempo todo, e o caminho não é esse, né? Uma hora você vai ter que fixar raízes, uma hora você vai ter que agir com os outros. Muitos de vocês, muitos de nós, quando eram pequenos, achavam que era muito especial, que era diferente de todo mundo, e quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que o ser humano é uma coisa só, ou seja, que ele é muito parecido uns com os outros, os erros são os mesmos, os pecados são os mesmos, e assim por diante, né? O fato é que desequilibrar-se coloca em risco não só a você, mas a sua espécie como um todo, né? As questões ambientais, elas estão aí justamente para nos mostrar isso, né? A híbris, portanto, ela é, no sentido grego, uma transgressão ao limite natural imposto ao ser humano, né?
A híbris, ela era punida exemplarmente, assim como os crimes devem ser punidos exemplarmente, para que ninguém tentasse se igualar com os deuses. Por isso que muita gente, quando enfrenta a questão do desequilíbrio, que vive o desequilíbrio, né, essa pessoa geralmente ela acaba numa situação de morte, ou seja, o excesso de drogas, o excesso de velocidade. Por quê? Porque é um tipo de desequilíbrio que está entre o limite da vida e o limite da morte. É o caso que eu acabei de citar para vocês, do Édipo e da Jocasta, quando o Édipo fura os olhos por ter descoberto o que fez, e a Jocasta, por contrapartida, ela acaba, não sei, tem algumas interpretações que dizem que ela se suicidou e tal, né, justamente por culpa. Então, nesse contexto, o Deus deveria conter tudo o que não pudesse ser hospedado pela alma do homem. O Deus, a ideia de um Deus curador, cuidador, é a ideia de um ser que é maior do que você, e que tem poder para te curar, e que tem poder para te dar a salvação, a vida eterna, e assim por diante, tá? No caso dos deuses, isso aqui vocês comentaram anteriormente, né? No caso dos deuses gregos, realmente eles eram maus e bons, porque essa era uma forma de as pessoas ficarem mais conformadas de que elas são más e boas, né? A invenção do Deus do cristianismo é uma invenção muito mais próxima do judaísmo do que da cultura grega, né? No judaísmo, você jamais pode se parecer com Deus, você não pode nem ver a Deus, né? Então, é nesse sentido que eles estruturam a fala dele, né? E aí nós temos o caso das três deusas que eu quero trazer para vocês. Mas antes, uma afirmação do Salvador Dalí, né? Não se preocupe com a perfeição, você nunca irá conseguir alcançar a perfeição. E muita gente anda muito preocupado o tempo todo em ser perfeito, né? Em ter notas perfeitas, em ter o namorado, a namorada perfeita, o carro perfeito, a casa perfeita, e tudo isso não passa de um monte de mito que você precisa ficar carregando o tempo todo, tá? Eu vou direto para a questão das três deusas, quando o texto ele nos leva a uma reflexão no sentido de que o direito realmente nasce de três deusas, de três figuras femininas, né? Então, o Deus, nesse sentido, ele tem uma origem feminina e não masculina, o direito. Em sua origem, algo feminino, né? Por quê? Porque é a mulher que zela pelos filhos, porque é a mulher que busca proteção, porque na maioria dos casos é a mulher que, quando tem uma briga no bar, ela fala, vamos embora, meu amor, não vamos ficar aqui, né? A mulher ou o feminino é justamente o contrário de barbárie. Mesmo quando você assiste séries como Games of Thrones, você percebe justamente isso, né? O conjunto de mulheres não é apresentado como força, né? Mas é apresentado como algo a ser preservado, como algo a ser protegido, tá? E aí nós temos as três deusas do direito. E eu vou pedir para alguém fazer leitura ou no texto ou no PowerPoint, se estiver no computador, da primeira deusa, que é a deusa Têmis, uma deusa que auxilia Zeus, uma deusa que simboliza a natureza e que simboliza o universo inteiro. Por favor, alguém lê para nós. Têmis é uma deusa matriarcal, possivelmente reflexo de uma época em que as mulheres eram depositárias da sabedoria da comunidade, enquanto os homens se entregavam às artes da guerra. Por ser uma divindade titânica pré-olímpica, era filha de Gaia, a Terra, com Urano, deus do firmamento.
Assim, podemos pensar que os gregos viam no direito uma das forças primordiais da natureza, irmã das Irêneas, que também protegiam a ordem social, inspirava Zeus nas soluções justas, auxiliando com seus conselhos e convocando as reuniões dos deuses, aconselhava-o na distribuição dos prêmios e dos castigos, suscitando em seu aspecto negativo as discórdias, promovendo as perseguições e desencadeando as guerras. Atribuía-se a ela a ideia da Guerra de Troia, para equilibrar a densidade demográfica do planeta. Pelo fato de ser essa deusa a personificação da organização do universo, a invocação da justiça divina pelos mortais jamais apresentava um caráter de pretensão ou exigência, mas apenas de favor ou de graça. A Temis pré-helênica suscitava um respeito incomum, uma vez que se encontrava muito distanciada dos homens. Acreditava-se que constituía uma matriz mitológica, isto é, exprimia a ideia primordial de onde partiram muitas deusas da justiça. Além disso, casando-se com Zeus, passou a constituir um elo entre duas gerações de deuses, os titãs e os olímpicos. Nas representações surge quase sempre unida a Zeus, ao lado de Metis, inteligência orientadora, ou seja, a prudência de Minimosine. Ou Mnemosine, isso mesmo. Então, o que o texto está querendo expressar com a ideia de um direito que surge a partir de uma deusa cujo nome é deusa Atenas? Ou melhor, deusa Temis, desculpa. O que o texto está querendo expressar com isso? Qual é a ideia central aí? Vou ajudar. A natureza é uma realidade masculina ou feminina? Feminina. A natureza é uma realidade feminina. Então, a percepção que os gregos tinham da natureza é justamente uma percepção que levava os gregos a acreditar que existia um princípio de exatidão na natureza, e esse princípio de exatidão regia todo o cosmos. O cosmos é a própria natureza, e no sentido de reger todo o cosmos, a vida dos homens também era regida por essa natureza. Então, quando eles se referem à deusa Temis como uma deusa que tem por origem o direito, a referência à justiça em especial, o que eles estão observando na natureza é que essa natureza, na sua essencialidade, ela é uma expressão de bem e de mal, de causa e de efeito. Ou seja, o que você faz hoje, você paga amanhã. Essa ideia do paga amanhã, ela é a própria referência à deusa Temis, ou seja, uma deusa ligada, uma divindade ligada à natureza, ou à própria natureza enquanto divindade, que devolve a você aquilo que você planta, você colhe, né? E necessariamente aquilo que você destrói, você perde, tá? Então a deusa Temis tem essa simbologia. Vamos para a segunda deusa, né? Então, deusa Temis, ela é filha do céu, tá? Ela é filha do firmamento, e ela se casa com o deus da razão. Também é uma deusa que está vinculada à noção de lei e também à noção de ordem. Segunda deusa, a deusa Diké, que é a deusa protetora dos advogados, e a maioria de vocês vai tê-la no seu escritório.
tá? Alguém faça a leitura, por favor. Não precisa brigar para ler, não, gente. Pode ser um só. Diké é uma deusa olímpica, filha de Zeus e Temis, irmã da verdade, sendo conhecida como justiça do caso concreto. É a portadora do direito, que ela traz do Olimpo para a Terra, assumindo o encargo de mantê-lo entre os homens. Nessa sua incumbência, tem de enfrentar três forças antagônicas: Eris, a discórdia; Bia, a violência; e Ibis, a imoderação, que transformam o direito em injustiça. Como personificação divinizada, de que surge apenas na teogonia de Hesíodo, no século VII a.C. Em Homero, encontramos a expressão de que, este significando algo como direito subjetivo. Dessa forma, o ato de julgar se diz de casem. Contrariamente a Atena, a figura de Diké surge não como uma deusa do julgamento reflexivo, de índole estritamente racional, mas como uma divindade protetora da existência do direito, punindo o transgressor quando necessário. Na Grécia, Diké era simbolizada de início com uma balança na mão esquerda, a qual adicionou-se, mais tarde, uma espada na mão direita. A balança, nesse rito, representava o equilíbrio e a igualdade, e a espada era o símbolo da potência e da precisão. A venda nos olhos, muito posterior, representa a neutralidade da verdade e da lei. O símbolo da divindade egípcia, a pena, liga ao reino do ar e ao espírito dos pássaros. Cabia a Maat a tarefa de pesar as almas dos monos, nos monos, a fim de determinar-lhes o destino no mundo inferior. Para isso, colocava uma pena num prato e um coração do falecido no outro. Aquele em cujos corações a culpa pesava mais que a pena não satisfaziam os requisitos estabelecidos. A execução dessa tarefa deve ter exigido uma discriminação muito sutil, necessária ao equilíbrio dos pratos. Para Hesíodo, no seu mito das idades, durante a Idade do Ouro, época em que os homens gozavam de uma vida paradisíaca, Diké andava pela terra exercendo influência benigna sobre a espécie humana, mas teve de voltar para o céu durante a Idade do Ferro, porque a violência do homem, nesse período, era contrária à sua natureza. Perfeito, muito obrigado. Então, a deusa Diké, ela nasce de Zeus, né? E ela tem como símbolo a punição à humanidade, tá? As três deusas também são um arquétipo, são um modelo da própria consciência do homem, né? Então, a consciência é um termo feminino e tem sua origem justamente na ideia das três deusas, tá? Ela é filha de Temis e Zeus, que é a deusa anterior que a gente estudou, que é uma deusa vinculada à natureza, né? E ela também Só um minuto. Eu achei que eu ia espirrar. Vou espirrar. Espirrei, mas não é corona. Vamos em frente. Então, ela tem como pressuposto a discórdia, ela é irmã da discórdia, ela é irmã da violência, e ela é irmã da híbris, ou da imoderação. Ou seja, é um tipo de consciência que se dá conta da condição humana. Qual é a condição humana? O ser humano é discórdia, o ser humano é fruto de violência, o ser humano é fruto de imoderação.
tá? O direito vem de dikazem, então, ou seja, de uma média ou de uma medida com uma pena. Então, se você medir qualquer coisa com uma pena, qualquer coisa vai ser mais pesada que a pena. Então, por isso que é tão difícil absorver a própria condição humana. É isso que o mito está querendo dizer. A deusa Atena é uma deusa vinculada à racionalidade e ela é símbolo da lei. Então, as três deusas, elas simbolizam é isso que Hesíodo e Homero queria dizer, né? Elas simbolizam um processo histórico de amadurecimento da concepção de justiça. É isso que elas querem expressar no seu conjunto. Alguém pode ler, por favor, essa deusa para a gente já encerrar? Atena, exatidão racional da lei. Atena detém outro atributo mais conhecido como de patrona da sabedoria e das artes. Porém, tudo no mito dessa deusa indica uma estreita ligação entre ela e a justiça, bastando atentar para a sua ascendência, suas relações de parentesco com Artemis e Dike, o fato de ter instituído o Areópago, a forma pela qual seu voto pôs termo ao julgamento do assassinato de Clitemnestra por Orestes. Era filha de Zeus e Metis, nome com a mesma raiz de Metron, comedimento, deusa da prudência e da sabedoria. Segundo uma das versões do mito, quando Metis estava grávida, Urano previu que a criança teria mais poder do que o pai, motivo pelo qual Zeus engoliu a esposa antes do nascimento de Atena. Logo em seguida, foi acometido de uma intensa dor de cabeça. Para resolver este problema, Hefesto, o deus ferreiro, com o machado, abriu-lhe a cabeça, e para espanto geral, do corte saiu Atena, vestida com uma armadura. Posteriormente, a deusa acabou por se tornar a favorita de seu pai Zeus. É interessante observar que Atena teve Artemis como mãe adotiva, sendo assim irmã de criação de Astreia ou Dike. Essa circunstância remete para duas ponderações. A primeira, acerca do estreito relacionamento que Atena, desde pequena, teve com a justiça. A segunda, sobre o fato de não ter havido ligação entre Atena e a verdadeira mãe, o que poderia significar um contato com o mundo físico e instintivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nesse sentido, pessoal, as três deusas, elas trazem essa figuração dessa evolução do direito, né? E aí é mencionada a questão das 5 idades, ou seja, de acordo com os mitos gregos, a humanidade passa por 5 idades: a idade do ouro, da prata, dos heróis, do barro e do ferro. Ou seja, o que são isso? São características da alma humana, né? A questão da riqueza, a questão da busca de melhoria, a questão da esperança de que algo vai nos salvar, a questão da degradação do homem, a questão das guerras, da fome e tudo isso, né? Então, as três deusas, elas têm como expressão essa ideia da conexão do homem com a natureza, da conexão do homem consigo mesmo, e da conexão do homem com uma busca, com uma necessidade de melhoria contínua de si mesmo. E é desse contexto que nasce o direito. E aí a pergunta é essa: nós temos um direito cristão ou um direito feminino? Se nós temos um direito cristão, esse direito ele tem necessariamente uma conexão direta entre a religião cristã e a nossa esperança de que exista um direito que seja pressuposto de uma justiça, né? Agora, se o nosso direito ele tem uma origem feminina, então ele tem um outro sentido, que é qual? O direito nascendo a partir de uma ideia de necessidade de fraqueza, de uma ideia de arrefecer os espíritos, principalmente do universo masculino, que resolvia tudo na base da guerra, né? Então,
Então, quando você assiste 300, o primeiro filme, ou o segundo filme, ou Games of Thrones, você percebe, então, que a humanidade ela era um contínuo de guerras, né? E essas guerras elas não tinham fim, elas só sucediam uma à outra, de modo que a humanidade não tinha paz. O direito, nesse sentido, é um sopro feminino, ou seja, é uma busca de leveza, é uma busca de paz, é uma busca de necessidade. E é nesse contexto que surge, então, toda essa expressão do direito como uma forma de enfrentar a vingança dos deuses, ou seja, o agir humano correto é uma forma de evitar não só essa vingança dos deuses, mas a própria destruição da humanidade. É nesse sentido que o texto ele está trazendo para nós como consideração central a necessidade que nós temos de refletir sobre o porquê instituir um direito na sociedade se nós vivemos uma sociedade dessacralizada, ou seja, uma sociedade em que as pessoas não acreditam nem na própria ideia de justiça, nem no próprio direito como algo, ou como uma origem dessa justiça da qual todos nós necessitamos, mas a qual nem todos nós esperamos. Perguntas? Professor, qual era o papel da Nemesis? Que eu não entendi, porque eu achei que ela era uma deusa da justiça também, só que ela só representava a vingança, no caso? Justamente, como as deusas elas tinham no seu conjunto, na sua construção familiar, elas tinham muitas irmãs, né? Então, essas irmãs, cada uma delas representava uma situação. Por exemplo, no filme agora Percy Jackson, né? No filme Percy Jackson, tem um dos filmes que eles têm uma aventura com Ciclopes, né? Com Ciclope, que é um jovem também como eles, né? O filme é feito para jovem entender a mitologia, e eles se encontram com 3 irmãs que são as Irineias, que são as fiadoras do destino. São elas que controlam o destino, porque elas trabalham numa máquina de fiar, e ali está a linha da vida de todo mundo, né? Tudo isso é um conjunto de simbolismos que querem indicar justamente como é que o homem via o próprio homem, né? Como é que o homem atribuía a si mesmo poderes divinos e poderes humanos, né? Para a maioria das pessoas, e vocês vão viver isso quando forem acompanhar algum processo, né, que tiver um julgamento, uma audiência, seja lá o que for, no primeiro momento você vai tremer na base. Por quê? Porque o juiz é uma imagem do Deus, é uma imagem da perfeição, é uma imagem daquilo que você mesmo quer atingir, né? Então é nesse sentido. Os mitos eles têm como objetivo, segundo quem os escreveu, ou seja, Hesíodo e Homero, justamente funcionar como uma espécie de espelho, ou seja, eles tendem a mostrar para nós aquilo que nós somos e não queremos ver, aquilo que nós somos e não queremos aceitar, e aquilo que nós somos e nós não queremos ser, né? Ou seja, os nossos malefícios, as nossas maldades, os nossos pecados, os nossos crimes, a nossa própria maldade personificada na figura do ser humano, né? Eu acho que é isso. Mais alguma questão? Não, eu não. Tranquilo, obrigado, Eduardo. Maria Eduardo. Fechamos então, pessoal? Professor, como é que eu vou mandar as